1º de maio de 2023, feriado aqui no Brasil. E o que nós comemoramos nesse dia? O Dia do Trabalho. Meu filho me fez uma pergunta muito óbvia. Porque no dia do trabalho as pessoas não trabalham, né? Talvez seja para aproveitar, porque trabalho precisa descansar também, né? Precisa comemorar que tem trabalho e tudo mais, né? Vamos lá. A gente vai fazer uma série, a gente está falando da série das parábolas de Jesus. A gente ainda vai continuar nessa mesma série. E a gente vai contar essa semana 3 parábolas sobre trabalho, sobre trabalhadores, sobre empregados e patrões. A gente vai falar sobre 3 parábolas sobre isso. Eu ia começar com a grande e famosa parábola dos talentos, porém preciso explicar bem o contexto, então eu vou explicar o contexto que é contada essa história. A gente vai contar 2 parábolas que estão em Mateus e outra que está... Opa, as 3 nós vamos contar que está em Mateus. Desculpa, porque tem várias parábolas, como já expliquei no primeiro vídeo, que estão em vários evangelhos e estão explicadas ali. Na verdade, eu escolhi Mateus porque talvez seja uma maneira mais simplificada para a gente poder expor. A gente vai contar 3 parábolas, não vai ser a parábola dos talentos agora. Agora a gente vai contar a parábola que nós devemos vigiar, dos trabalhadores, ou pode ser chamado de os empregados, alertas, ou qualquer coisa que seja parecido com isso. Nós precisamos estar atentos. Qual o contexto que Jesus conta, tanto a parábola dos trabalhadores, alertas, como a parábola dos talentos? Ele conta no contexto de Mateus 24. Seria interessante você pegar aí na sua Bíblia e ler Mateus 24. Mateus 24, Jesus tem um diálogo com os discípulos falando sobre quando ele iria voltar. Jesus, lembrando que naquele contexto Jesus estava na terra com os discípulos. Ele ainda não tinha morrido, nem ressuscitado e nem subido aos céus. Jesus conta várias coisas, vários fatos para ilustrar que ele veio aqui no mundo em carne, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas ele vai voltar, que foi até o que é falado no comecinho de Atos, tá? Jesus fala sobre isso, que ele vai voltar para buscar os cristãos verdadeiros. Isso não tem a ver exatamente com religião, mas sim com a sua fé de ter Jesus como seu Salvador e também como seu Senhor. Então, nesse contexto de explicando os sinais que iam acontecer, guerras, terremotos e muitas outras coisas que iriam acontecer, perseguição dos cristãos, dentro desse aviso que Jesus está falando, que daí ele voltaria nas nuvens, é válido eu ressaltar aqui para você. Jesus também diz que virão falsos profetas, pessoas que se dizendo que são de Deus, ou até se dizendo que é o próprio Cristo, mas nós precisamos estar atentas. Eu quero que você grave isso, porque de repente isso vai acontecer, eu não esteja, mas aqui você tem que saber disso. Jesus não vai vir mais em carne, pisar na terra como homem em carne. Jesus vai vir nas nuvens com os seus anjos para buscar todos os cristãos verdadeiros. Espero de coração que você seja uma dessas, tá bom? A gente não sabe nem o dia nem a hora, e essa é uma a base principal do que Jesus usa para explicar as parábolas. Nós não sabemos o dia e a hora que ele vai voltar. Até tem um outro... A gente vai ler, tá bom? Então, esteja atenta. Você não sabe que dia Jesus vai voltar, eu não sei, mas nós precisamos estar preparadas. E mais ainda, se Jesus, de repente, no tempo dele, aos nossos olhos, demorar para voltar, mas vai ser tudo no tempo dele, às vezes, antes dele voltar, nós podemos ser chamados, né? Quer dizer, morrer, né? As pessoas não gostam de falar essa palavra, mas para o cristão verdadeiro, a morte é a entrada para a vida eterna. Então, não se vê como uma coisa ruim, certo? Que você tenha sabedoria, que o Espírito Santo te ajude a entender sobre isso, tá? Então, voltando aqui, a gente vai ler a parábola que está em Mateus 24, 36 a 51, tá? Eu vou fazer aqui a leitura. Existe um subtítulo na minha Bíblia. Esse subtítulo não foi escrito originalmente por quem escreveu o livro, mas coloca-se para quê? Para que você tenha facilidade de se localizar depois na Bíblia, né? Aqui diz: o dia e a hora são desconhecidos. Essa história também está em Mateus, a gente vai ler em Mateus de 36, também está em Marcos 13, 32 e Lucas 12, 35, tá? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe quando Jesus vai voltar, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem.
Pois os dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Deixa eu falar, eu estou falando contexto, porque ainda a gente não chegou na parábola. O que Jesus está falando? O dia que eu voltar vai ser como nos dias de Noé. Noé está escrito lá em Gênesis, a história da arca de Noé. Você já deve ter visto desenho infantil, qualquer coisa parecida com isso, que Noé pôs os animais na arca, tudo, né? Isso a gente conta mais para crianças, não sei porque essa história não é muito contada para adultos. Mas resume-se no seguinte: Deus viu que existia apenas um homem justo e bom, que era Noé, e Deus preservou a Noé, a esposa dele, seus 3 filhos e as 3 noras dentro da arca. E o resto do mundo foi acabado em água, alagou tudo, tudo morreu, até que ficou chovendo 40 dias e 40 noites, demorou muito tempo até a água baixar e Deus refez todas as coisas, né? A gente tem que dizer o seguinte: como aquele dia que ninguém dava bola, porque Noé demorou muito tempo para construir aquela arca, e talvez alguém olhava para ele e falava assim: Noé, você é louco, cara, você vai fazer isso aqui, um barco? Pra quê? Um negócio desse tamanho, pra quê? Porém, talvez você também possa achar um absurdo no que eu estou dizendo para você. Jesus vai voltar, estou avisando, estou alertando, como outras pessoas também avisam e alertam, mas às vezes você vai falar assim: ah, Juliana é louca. Essas pessoas que ficam falando isso aí é teoria da conspiração, bobeira. Não, tá escrito na Bíblia. Leia em Mateus 24, Jesus vai voltar. Como não é naquela época, as pessoas não acreditavam. Quando Jesus for vir, as pessoas vão ser igual na época de Noé. Não vão acreditar. E naquela época todo mundo era mal, existia muita desobediência, ninguém queria saber de Deus. Tá parecendo com os dias de hoje mesmo, né? Vamos continuar. Assim acontecerá, 39. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem. Aqui nesse texto repete muitas vezes essa palavra. Vigiem, estejam alertas, preste atenção, tá bom? Porque vai existir pessoas que vão ficar. Os cristãos verdadeiros, que quando Jesus vier, estiverem fiéis, firmes com o Senhor, tomaram a decisão de ter Jesus como Salvador e como Senhor, vão ir para o céu. E o resto vai ficar numa situação que não é legal, né? Então, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora que virá o seu Senhor. Mas entendam isso, olha só, olha um exemplo que até eu ia contar no começo, agora eu vou ler aqui, que eu acho que é melhor a gente usar as palavras de Jesus mesmo, né? Entendam isso. Se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada, não é? Se alguém te avisasse: olha, um ladrão já combinou, vai assaltar sua casa hoje. O que você faria? Você deixaria tudo preparado para o cara não entrar na sua casa, não é? Aqui Jesus, isso também é uma parábola, ele usa um exemplo para ilustrar que nós devemos estar atentos. Se você soubesse a hora que o ladrão viria, você estaria atento. Existem 2 textos que está em Pedro e Tessalonicenses que fala que nós precisamos estar atentos, porque Jesus vai vir como um ladrão. Poxa, você pode pensar: nossa, vai comparar Jesus com uma coisa horrível, um ladrão, mas é para explicar e ensinar que vai ser de uma maneira que às vezes você não vai estar preparada. Ele vai vir sem você perceber, né? Vai perceber que ele veio, mas quer dizer assim, você não sabe aquela hora que ele vai vir, mas nós precisamos vigiar, estarmos preparados para isso, tá? Continuando. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Agora a gente vai entrar efetivamente na nossa parábola. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Lembra que eu falei que a gente está falando do dia do trabalho, essa semana vai falar dos trabalhadores, agora a gente vai entrar na parábola. Quem é o servo fiel? Vamos pensar que é um empregado fiel e sensato, olha só. A quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Então, quem é? A gente está falando assim, esse servo fiel. Quem é esse servo fiel? Feliz o servo em que o seu senhor encontrar fazendo quando voltar. Existem muitas parábolas que Jesus ilustra, talvez a gente não vai ler todas essas, mas várias você vai perceber que Jesus ilustra que, atenção, o que você está fazendo enquanto eu não voltei? Preste atenção, se prepare, porque eu vou voltar, né? E vai ser uma bênção voltar para quem realmente está servindo ao Senhor, está no caminho, tomou decisão
E vai ser uma coisa ruim para quem não voltar. Tô dando spoiler já do que a gente vai falar agora. Mas esteja atenta, várias parábolas vai repetir isso. Jesus usa essas parábolas para alertar. E diz assim, então esse servo fiel, ele fala, feliz ao servo que quando o Senhor voltar a encontrar fazendo o que ele mandou. Né? Continua, versículo 47. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. Olha só. E então comece a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. Entendeu? Quer dizer, Jesus está demorando. Por quê? Olha, vamos pensar pela lógica, gente. Pela lógica. Jesus prometeu para os discípulos que ele ia voltar e já passou 2000 anos. Mas em 1 Pedro diz assim, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E ele retarda um pouco a sua volta para que as pessoas se arrependam. Talvez ele esteja esperando para voltar para que você tome essa decisão. Lembra do vídeo que eu falei dois vídeos atrás? Toma cuidado porque amanhã pode ser tarde demais, tá? Então toma a decisão e pega firme porque é a melhor decisão da sua vida, que vai abençoar a sua vida aqui, porque você vai andar com Jesus. Não quer dizer que não vai ter problemas, mas você vai ter a força de Deus para aguentar todas as situações e vai valer para a eternidade essa decisão, tá? Então, garanto, ele vai comer, beber, o cara fala assim, tá demorando, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Gente, um dia eu li uma sátira, uma história, não é uma sátira, uma história que ilustrava assim, um casal com um filho pequeno. Não, o casal se casou. Daí ele falou assim, a gente não vai muito na igreja, porque a gente tá recém-casado, a gente vai se curtir, a gente vai viajar, a gente vai viver nossa vida, tá? Daí teve filhos. Não, grávida, tô cansada, não vou poder ir na igreja. Com criança pequena não é fácil. Eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tive de levar meus filhos para a igreja. E hoje eu tô colhendo os frutos de levar eles desde pequenininho. Se você não teve esse privilégio, às vezes dá tempo de consertar. Faz sua parte a partir de agora. Mas voltando, aquele casal falou, não, criança pequena dá trabalho, tem que levar roupa, fralda, não vai dar. O que aconteceu? Não levou. Quando ficou maiorzinho, a criança já não queria mais ir. Quando ficou adolescente, muito menos. Daí depois, continuou essa geração. Casou, teve filho, até que as pessoas envelheceram. Tô muito velho para ir pra igreja, não dá mais, não consigo, dependo de outras pessoas. Gente, não deixa para amanhã. Busca Deus de verdade, leia a Bíblia, procura uma comunidade cristã que pregue a palavra de maneira verdadeira. É importante, faz bem. Você vai ser bênção na vida das outras pessoas e as pessoas vão ser bênção na sua vida. É bom isso. Fechando parênteses aqui, pensando que o empregado bom ficou feliz, né? O servo fiel. Mas o outro empregado falou, Jesus está demorando muito para voltar. Meu patrão, vamos pôr que é Jesus, né? Meu patrão está demorando para voltar a fazer o que eu quiser da minha vida. Quantas pessoas não vivem a vida assim? E a gente não sabe o dia e a hora. Você vai continuar vivendo desse jeito, de qualquer jeito? Toma cuidado, presta atenção. Jesus ilustra isso aqui na sua palavra, né? E então ele começou a comer, beber, fazer o que ele quisesse da vida dele. No versículo 50 diz assim, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Olha só, isso é repetido muitas vezes na Bíblia. Ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Rapaz, eu não quero saber nem onde é esse lugar. Você já sabe, né? Onde vai ter choro e ranger de dentes? É pra cá, entendeu? Mas o servo fiel, que quando o Senhor voltar, estiver obedecendo, estiver servindo fielmente, vai pra lá. E o que a gente pode aprender com isso? Né? A parábola dos trabalhadores que vigiam, qualquer coisa parecida com isso. A gente precisa saber que nós somos trabalhadores do Senhor, nós somos servos do Senhor. Às vezes, no mundo hoje, o pessoal quer inverter, né? Quer dar ordem para Deus, quer pôr o Senhor como o gênio da lâmpada, né? Pedindo para fazer todos os nossos desejos. Não. Até fala, se a gente agradar do Senhor, fazer o que Ele espera de nós, Ele poderá atender os desejos do nosso coração. Mas um cristão verdadeiro, ele não vai querer algo só para ele. Ele vai querer algo para ser bênção. Para aquilo que a pessoa vê na vida dele, agradecer a Deus também. Voltando, então, qual dos trabalhadores você tem sido? Jesus está às portas, ele avisa aqui que ele está para voltar. E a gente não sabe o dia e a hora. Pode ser que esse vídeo nem vá ao ar, ou pode ser depois que você assistiu esse vídeo, Jesus voltou.
Oh, que alegria! Como eu espero esse dia! Todo cristão verdadeiro deve esperar a volta de Jesus com alegria. E enquanto ele não volta, nós precisamos estar fazendo o que ele nos mandou. Vivendo uma vida digna, obedecendo os mandamentos e digo muito mais do que isso. Levando a palavra para outras pessoas. Se ele voltar hoje, eu tô gravando esse vídeo, olha que coisa maravilhosa, tô gravando esse vídeo para ensinar a palavra do Senhor. Se você não tem essa capacidade, Deus também não te chamou talvez para gravar vídeos, você pode compartilhar o vídeo, você pode falar do amor de Jesus para outra pessoa, você pode usar várias maneiras, falando o evangelho verdadeiro, Deus vai te capacitar. Fala pro seu vizinho, fala pro seu amigo, fala para as pessoas que convivem dentro da sua casa. O Senhor está para voltar. E o que ele vai encontrar você fazendo? Ou você vai pensar assim, tá demorando, vou deixar para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Não deixa para amanhã, porque ele pode voltar hoje. E vai ser uma alegria para aqueles que já tomaram a decisão de realmente ter Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. E andam fazendo o que ele quer. Gostei dessa parábola. Talvez pode ter incomodado, né? Porque todas as instruções de Jesus, até eu estou estudando bastante das parábolas, a maioria das parábolas de Jesus é uns puxões de orelha dos grandes, mas é necessário que seja falado. E ele ilustra como parábolas para ser fácil de entendimento, que você entenda, que você decida hoje se você vai querer ser o servo fiel ou o servo infiel. Deus te dá a oportunidade de escolher e decidir nesse sentido, né? É polêmico até esse assunto, mas que você possa realmente decidir e escolher o caminho certo. Ser um servo fiel até quando Jesus voltar ou até quando ele te chamar. Ó, um abraço bem apertado para você, ó. Cheiroso! E até o próximo vídeo.